Continuamos então a leitura do livro Embainha Sua Espada, Trajetória de um Político no Mundo Espiritual. Psicofonia de Luiz Antônio Mileco Filho, pelo espírito do político, que se assina como JP. Cresso e Xenofonte. Cresso e Xenofonte eram dois políticos que competiam não tanto ideologicamente quanto pessoalmente. Lembro sempre que esses nomes são fictícios para não revelar o verdadeiro nome desses políticos. No fundo, não tinham absoluta convicção daquilo que pregavam, mas as circunstâncias os lançavam um contra o outro de maneira feroz. Após sua desencarnação, chegou o momento de se reencontrarem para um ajuste de contas. Não que houvesse necessidade de retaliações, mas era preciso ajustarem as contas que tinham um com o outro, ou seja, defrontarem-se para, enfrentando suas próprias dívidas, solucionarem os problemas que eles mesmos haviam criado. Foram separadamente advertidos por mentores que os custodiavam de que chegara a hora do encontro. Ambos tremeram interiormente. Que aconteceria? Como reagiriam? Que infernos, que purgatórios ou que céus viveriam juntos? Chegou a hora fatal, e ao se defrontarem, descobriram ainda mais profundamente o quanto se detestavam. Seus olhares cruzaram-se. Não disseram uma só palavra, mas as recordações lhes fervilhavam no cérebro e constituíam, por si sós, um diálogo silencioso. Ambos se recordavam dos ferimentos recíprocos. Ambos vinham desfilar em suas memórias os eventos em que os dois foram colocados frente a frente, e em que trocaram lisonjas, elogios hipócritas, em que se portaram como cavalheiros, quando na realidade o que desejavam era trucidar-se. Quanto tempo terá durado esse duelo vibratório? Quantos minutos ou milênios terão os dois permanecido olhando um para o outro? Chispas de ódio a lhes saírem dos olhos, a mesma paixão política a lhes envenenar as emoções, a mente a se refletir em seu próprio corpo espiritual. De repente, Cresso cerrou os olhos e elevou a Deus uma prece sentida. Conversou com Deus como nunca o havia feito em toda a sua existência terrena. Pediu ao Senhor que o ajudasse, naquele momento, a estudar a si mesmo. Sabia o quanto tinha falhado, sabia o quanto precisava reparar, sabia os escolhos que tinha que enfrentar, os caminhos ásperos a trilhar, e humildemente rogou a Deus lhe desse forças. Não desejava mais suportar aquele ódio que o enseguecia. Não pretendia mais ser escravo daquela paixão que o dominava todo e eliminava, inclusive, as fibras do próprio corpo espiritual. Virando as costas para o contendor vibratório, pôs-se a chorar baixinho, soluços quase inaudíveis, mas convulsos e profundos. Tinha a alma toda em convulsões. De repente percebeu-se transformado, notou as próprias falhas, deparou-se com as monstruosidades que praticara em nome não sabia de quem. Reconheceu-se profundamente endividado para com Deus e para com o universo. Quem era ele para julgar o outro? Quem era ele para guardar ressentimentos? Quem era ele para continuar, se fosse possível, suicidando-se? Quem era ele para enredar-se no cipoal que ele próprio tecera? Dispôs-se humildemente a arrojar-se aos pés do inimigo de outrora e a pedir-lhe sinceramente que o perdoasse. Quando se voltou, notou com espanto que o outro, igualmente em lágrimas, estava genuflexo. Os dois, então, rojaram-se aos pés e depois nos braços um do outro, choraram juntos. Nesse momento, os mentores espirituais que os assistiam entraram. Um deles tomou a palavra e lhes disse: Filhos, iniciais agora a jornada da reconciliação. Não penseis que ela será fácil. Neste momento estáis comovidos, impactados pelo remorso, corroídos pela mágoa e pela dor do arrependimento. Virão, no entanto, momentos em que, de regresso ao passado, sereis tentados à desorientação e à volta ao ódio. Resisti, não cedais a essa tentação.
Sede firmes, prossegui unidos e o Senhor vos abençoará, porque o futuro que vos espera é glorioso e terrível. É cheio de esperanças e de dores. Se não souberdes resistir agora, se agora mesmo não arrancardes de uma vez para sempre o ódio de vossos corações, ele vos acompanhará quando mergulhares na carne, e então novos séculos de agonia sobreviverão a vós. Cresso e Xenofonte saíram do recinto. Cada qual foi encaminhado a um local de repouso e de refazimento para que mais tarde retomassem juntos a escalada do amor e do perdão. A não violência é o mais longo e o mais difícil de todos os caminhos, mas é o definitivo e o melhor deles. Meus amigos, são capítulos muito curtos, mas muito profundos. Aguardo todos vocês na continuação de nossa leitura. Abraços!